Tabela dinâmica no Excel talvez seja uma das ferramentas mais importantes no Excel, porém é uma das que mais surgem dúvidas também na hora de usar. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprender do zero, passo a passo, como é que a gente pode usar tabela dinâmica no Excel. E afinal de contas, o que é uma tabela dinâmica? E se você já quiser baixar essa planilha aqui que eu vou utilizar como modelo aqui nessa aula de Excel, só clicar no link aí da descrição, beleza? 100% grátis. Clica aí, baixa a planilha e acompanha aqui junto comigo pra gente aprender a mexer aqui na tabela dinâmica no Excel. Beleza? Então vamos lá começar com a primeira coisa, que é entender a nossa planilha, o que a gente tem de informação, entender, conhecer a base de dados. Por quê? A partir do nosso conhecimento da base de dados, a gente consegue saber o que dá pra gente colocar ou não na nossa tabela dinâmica. Então bom, aqui é uma planilha basicamente de controle de estoque, relatório de estoque, onde eu tenho a data, o responsável pela movimentação do estoque, que pode ser ou uma entrada ou uma saída, por exemplo. Tem aqui o produto que ou entrou ou saiu do estoque, né? Depende aqui do tipo da movimentação. Tem aqui também a quantidade que entrou ou saiu do estoque, o valor unitário do produto e o valor total. Então a gente já entendeu as informações que temos na nossa planilha, na nossa base de dados. E agora, como é que eu posso usar a tabela dinâmica para me auxiliar aqui com essas informações? A tabela dinâmica nos ajuda a reorganizar os dados que a gente tem na nossa base de dados de uma forma diferente, até para nos ajudar a fazer análises. Digamos que eu queira saber o seguinte: qual foi o valor total de entrada no meu estoque? E é justamente isso que a tabela dinâmica faz. Ela consegue reorganizar a nossa base de dados. Reorganizar de várias formas, como por exemplo, aqui está vendo que eu tenho datas separadas? Eu sei que várias dessas datas correspondem ao mês de janeiro. Se eu pegar mais essas datas aqui de baixo, eu tenho o mês de fevereiro. A tabela dinâmica também consegue agrupar para mim essas informações. E agora, como é que eu faço então para criar uma tabela dinâmica aqui no Excel? Muito simples. Você clica em qualquer lugar aí da sua base de dados, vem aqui em cima, inserir tabela dinâmica, e vai aparecer essa janelinha para você. Aqui talvez seja interessante a gente verificar se todas as informações aqui da nossa base de dados foram selecionadas. Agora, algo importante. Aonde que eu quero construir minha tabela dinâmica? Eu quero construir ela aqui mesmo, nessa planilha que eu estou aberto, ou quero colocar ela numa planilha existente ou numa nova planilha? Eu vou colocar numa nova planilha, até porque a gente possa separar base de dados e tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar nova planilha. Dessa forma, o Excel ele vai criar aqui para mim uma nova planilha apenas com a tabela dinâmica. Vamos fazer isso? Só clicar agora aqui no OK. Pronto. Uma nova planilha foi adicionada para mim. Caso você queira mudar o posicionamento, só clicar aqui na planilha 1, clica, segura e joga ela aqui para a direita. Beleza. Dá também para clicar com o botão direito, renomear e escrever aqui, por exemplo, tabela dinâmica. Não precisa, mas Enter eu gosto de fazer, só para ficar mais fácil da gente encontrar as informações aqui embaixo. Com a nossa tabela dinâmica, vamos entender agora o que a gente tem e como é que a gente usa a tabela dinâmica. Aqui à esquerda a gente consegue ver a visualização da nossa tabela dinâmica que a gente vai colocando informações. No momento não tem informação nenhuma referente à nossa base de dados porque não colocamos nada ainda. Mas, se a gente verificar aqui à direita, existe o campus da tabela dinâmica e a gente consegue visualizar várias informações. Vamos dar uma olhada mais próximo nessas informações e ver o que a gente tem. Então, nesse primeiro quadradão, a gente tem basicamente as colunas da nossa base de dados. Data, responsável, movimentação, produto, quantidade e assim por diante. E mais aqui embaixo a gente tem os campos aí da tabela dinâmica. Então tem filtro, colunas, valores e linhas. Para que a gente possa visualizar qualquer coisa, então digamos o seguinte, que eu gostaria de ver o total vendido. Então nos valores, eu quero ver o valor total. Clique, seguro e jogo aqui dentro dos valores. Então eu cliquei, segurei e arrastei ele nos valores. Vou soltar o mouse, olha a minha tabela dinâmica. Já está me mostrando o valor total. Aqui no caso ele está somando toda aquela coluna G que a gente tem. Somou toda a coluna. Mas eu gostaria de especificar, saber o que é entrada, saber o que é saída. Dá para fazer isso de forma bem simples. Vamos pegar aqui então o tipo da movimentação e colocar na linha. Por quê? Porque eu quero uma linha com entrada e uma linha com saída, por exemplo. Então eu clico, seguro a movimentação e solto aqui dentro em linhas. Beleza, finalizei. Aqui eu tenho então o total que entrou e o total que saiu. E aqui embaixo o total geral, somatório desses dois valores que eu tenho aqui. Então, tá vendo como é que é simples usar uma tabela dinâmica? Vamos fazer mais uma configuração aqui, só que antes, já deixa eu aproveitar e configurar aqui essa tabela dinâmica. Deixa eu selecionar aqui essas 3 linhas de valores
clicar em página inicial e colocar a formatação aqui de moeda. Vamos fazer o seguinte, ó. Ih, sumiu aquela janela que estava aqui do lado. Sabe por quê? Porque toda vez que você clica fora da sua tabela dinâmica, a janela some. Então é só você clicar na tabela dinâmica para aparecer a janela lateral. Se eu quiser adicionar mais uma tabela dinâmica, como é que eu faço? Você tem que voltar para a planilha original e fazer o mesmo procedimento. Inserir tabela dinâmica. E agora, ao invés de eu selecionar nova planilha, eu vou colocar numa planilha existente, local. Clico aqui na setinha para cima, venho na planilha tabela dinâmica e vou colocar, por exemplo, aqui no lado. Ó. Deixa eu clicar na setinha para baixo. Ok. Então aqui está a nossa tabela dinâmica 2. E aqui eu gostaria de ver também o valor, mesma coisa, ó, o valor total, joga nos valores. Porém, em cada uma das colunas, eu gostaria de ver, agora não vou usar linhas, agora eu vou usar colunas. Eu gostaria de dividir as colunas em entrada e saída. Então, movimentação, clique seguro, e joga aqui dentro das linhas. Ah, coloquei errado, não era para colocar aqui, ó. Ó, que simples, clica, segura e arrasta aqui para as colunas, ó. Aí você consegue fazer a movimentação de forma muito simples, né? Bem intuitivo. Pronto. Agora perceba que a gente tem as mesmas informações, ó. Na primeira tabela, a gente deixou em linhas, e aqui na segunda a gente deixou em colunas. Entrada, saída. Dá até para deixar isso daqui também em formatação de moeda. Ó. Página inicial, coloca aqui em moeda. Deixa eu alterar essa minha tabela dinâmica. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Deixa eu clicar e eu vou limpar a tabela dinâmica. Só você clicar aqui no campo, clica, segura e joga para fora. Clica, segura e joga para fora. Pronto, aí você limpa a tabela dinâmica. Digamos que aqui eu queria saber o total que entrou e o total que saiu, porém eu quero ver quem que foi o responsável pelas entradas e pelas saídas, ou seja, eu quero também ver o quanto de entrada teve com o Gabriel e o quanto de saída teve com o Gabriel. O quanto de entrada teve com a Fátima e o quanto de saída teve com a Fátima. Então eu vou especificar ainda mais. É como se eu estivesse usando essa primeira tabela dinâmica aqui, porém de forma mais específica ainda. Deixa eu clicar aqui agora na segunda tabela dinâmica. Eu quero ver, por exemplo, em cada coluna eu quero o nome do responsável. Ó, então pego aqui, jogo nas colunas, pronto. Agora eu tenho Fátima, Gabriel e o total. Eu quero ver também em cada uma das linhas, por exemplo, entrada e saída. Então deixa eu pegar aqui, ó, movimentação, clique seguro e jogo aqui nas linhas, porque cada linha vai ser ou entrada ou saída. Então olha que interessante que está ficando. Entrada, saída. Agora eu consigo saber tudo que entrou na Fátima, tudo que entrou no Gabriel, tudo que saiu da Fátima e tudo que saiu do Gabriel. Só que eu ainda tenho que preencher aqui com os números, né, com os valores. E esses valores vão ser o valor total. Jogo aqui dentro. Legal. Então aí eu consigo ter algo mais específico ainda. Ó. E no final das contas a gente consegue ver que o total geral é o mesmo, ó, 694 mil. 694 mil. Uma outra forma de tabela dinâmica que dá pra gente fazer é, por exemplo, se eu quisesse saber o total de pedidos que eu tive. Não é unidades total. O total de pedidos. Ou seja, basicamente, seria o seguinte, ó. Aqui eu tenho ou requisição, né? Aqui eu tenho uma requisição, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Ou seja, cada linha eu tenho uma movimentação. Eu gostaria de saber, nesse nível, quantas movimentações cada um fez. A gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos criar mais uma tabela dinâmica, ó. Inserir, tabela dinâmica, planilha existente, e vou colocar aqui na coluna I agora. Ok. E aqui eu gostaria então do seguinte, ó. Eu não tenho nenhuma coluna aqui que conta para mim a quantidade de pedidos, né? Não tenho a coluna que conta. Mas dá para a gente fazer o seguinte. Ao invés da gente, por exemplo, usar algum valor para somar essas informações, a gente pode, por exemplo, contabilizar, contar a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, e a tabela dinâmica também consegue fazer isso. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então vamos lá, eu quero saber aqui, ó, responsável, clique seguro e jogo aqui nas linhas. Então, ó, em cada linha eu vou ter o nome de um responsável. Eu não quero saber o valor total, não quero saber nada disso. Eu quero saber quantas movimentações tem. Então, por exemplo, como é movimentação, requisições, é só contar a quantidade de linhas. Então, basicamente, eu posso usar qualquer coluna, porque o Excel ele vai contar para mim a quantidade de linhas. É simples assim. Então eu posso pegar, inclusive, a própria coluna dos responsáveis
e colocar aqui nos valores, ó. E aí perceba o que ele está fazendo aqui para mim, ó. Uma contagem, ó, tá vendo? Contagem de responsável. Se a gente verificar aqui, ó, numa outra tabela dinâmica, pode ser essa primeira aqui, ó. Deixa eu clicar. A gente vê que aqui nesse caso não é uma contagem do valor total, é uma soma. Então aqui está somando, diferente da última tabela dinâmica que a gente tem aqui, ó, que é uma contagem. E aqui eu já consigo ver, ó, que o Gabriel fez 93 movimentações e a Fátima aí foi responsável por 90. Mas agora, olha só, será que esse 90 da Fátima, será que ela só deu entrada ou será que foi só saída? Ou será que foi 40 entradas e 50 saídas? Como é que será que está distribuído aí essas requisições que a Fátima fez, entrada e saída? Dá para a gente visualizar isso da seguinte maneira. Uma coluna é entrada e uma coluna saída. Movimentação, clico, seguro e jogo aqui nas colunas, ó. Pronto. Agora a gente tem, ó, os mesmos valores de total, porém especificado, ó. Entrada, então a Fátima deu mais entrada do que saída. E o Gabriel, em contrapartida, ele deu mais saída do que entrada. Interessante, né? Então a gente consegue aí ter uma visualização bem mais específica quando a gente usa tabela dinâmica no Excel. Vamos fazer uma última tabela dinâmica? Só para a gente trabalhar com datas. Deixa eu clicar aqui novamente em inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, tabela dinâmica, e agora eu vou colocar aqui, ó, na coluna N, setinha para baixo. Ok. Agora nessa nova tabela dinâmica, eu quero ver não o total vendido, mas o total vendido por mês. E lembrando, né, o total vendido é só o que saiu, não é o que entrou. Então dá para a gente fazer aqui o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu pegar o valor total e jogar ele aqui, ó, nos valores. E aqui a gente vai ter o valor total, ó, 694 mil. Mas eu quero especificar por data. Então eu pego aqui a data e jogo aqui, ó, nas linhas. Cada linha vai ser uma data. Então olha que interessante que a tabela dinâmica faz. Ela consegue agrupar para mim 2024, 2023. O trimestre também, ó. Então eu consigo abrir por trimestres. Digamos que eu gostaria de algo mais fácil de ver, né? Então, ó, tá vendo que aqui nas linhas as datas ficaram especificadas como ano, trimestre, mês e data. Eu não quero nada disso, com exceção do mês. Eu vou manter só o mês aqui dentro, ó. Então eu pego ano, clico e jogo para fora. Trimestre. Posso pegar e jogar para fora. Data, pego e jogo para fora também. E aí ele soma para mim, ó, janeiro, fevereiro e assim por diante. Mas aqui talvez tenha um problema, sabe por quê? Por causa do seguinte, ó. Eu tenho 2023 e 2024, 2 anos, né? 2 anos aqui. Será que esse janeiro ele está somando 2023 e 2024? Aí tá errado, né? Porque será que talvez não seja interessante eu somar janeiro de 2023 e janeiro de 2024, somar, né, dois valores de anos diferentes. Então aqui dentro, por exemplo, de janeiro, de fevereiro, dentro desses meses está contido aqui nesse valor tanto o ano de 2023 quanto o ano de 2024. Eu gostaria de ver apenas o ano de 2023, por exemplo. E agora a gente vai usar o único campo que a gente não usou até o momento, que é o campo filtro. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, vamos começar com a movimentação. Clico, seguro e jogo aqui dentro dos filtros, ó. Eu já consigo ter, ó, aqui em cima, posso clicar, não quero ver tudo, mas só entrada. Clico no OK. Não quero ver só entrada, quero ver só saída. Não quero ver só saída, quero ver tudo. Clico aqui em cima, tudo e OK. Legal, né? E além disso, além da movimentação, eu também gostaria de filtrar pelo ano. Dá até pra gente pegar esse ano que tá aqui, ó. Pego ele e jogo aqui dentro do filtro. Aí eu vou adicionar aqui, ó, mais um filtro, ó. Então eu quero ver tudo que entrou, ok? Mas nem tudo que entrou. Eu quero ver só o ano de 2024, por exemplo. Não quero ver 2023 e 2024. Só o ano de 2023. Ok, legal. Então já deu certo. Posso inclusive selecionar toda essa última coluna aqui, clicar em página inicial e colocar aqui com formatação de moeda para ficar mais organizado. E assim a gente finaliza a nossa aula bem completa sobre tabela dinâmica no Excel. A gente aprendeu então como é que usa linhas e valores, linha, coluna com valor, aqui mais uma vez, e aqui a gente usou aí 2 filtros para nos auxiliar a fazer as análises da nossa base de dados. E eu realmente espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. Se você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aí um comentário, beleza? Obrigado, pessoal, e todo dia tem vídeo novo. Até amanhã.